Olá, esse é o Café com Semi número 177 e o tema hoje é prática versus teoria. Na verdade, fixado o comentário aqui, o tema é prática versus teoria e vocês me digam se estão ouvindo direito, se o som tá bom, se o áudio tá bom. E é muito comum um aluno de medicina falar e trazer esses temas à tona, né? Vocês estão ouvindo uma cachorrada aqui latindo, é porque tem um pavão solto tentando entrar na minha casa e os cachorros estão impedindo que o pavão entre. Deve ser um pavão de um vizinho, visto que os pavões não são naturais aqui da zona da Mata Mineira. E esse pavão está com fome, né? Aí ele vê as galinhas aqui comendo e fica interessado em entrar. Aí os cachorros latem. Então essa live hoje terá cachorros latindo ao fundo. Bom, mas voltando aqui ao assunto, tinha meu cabelo aqui. Voltando ao assunto do tema, né, da prática versus teoria. Então, é muito comum que o estudante, que o aluno de medicina, ele se preocupe e fale disso, né? Aula prática, aula teórica, enfim. E o cara que é bom de teoria, que o outro que é bom de prática, e um que não sabe aplicar na prática a teoria, e não sabe entender a teoria na prática, fica essa onda, né? E a faculdade é dividida em módulos práticos de aula prática, módulos de aula teórica. O primeiro ponto que a gente tem que saber dividir é o que é uma aula prática de medicina e o que são aulas de habilidade, né? Isso também tem a ver com o Café com Semi passado sobre como ensinar semiologia, né? Aula prática de medicina, né, só existe um tipo de aula prática de medicina. A aula prática de medicina é um professor médico com um grupo de alunos atendendo um caso que esse professor não sabe do que se trata, ou não sabe qual é o desfecho, ou qual foi o desfecho. Então, isso é uma aula prática de medicina. E aí, juntos, esse professor vai mostrar como é que é o raciocínio dele, enfim, vai expor as suas questões, as suas dúvidas, eventualmente, se ele acerta ou erra, isso vai ser discutido também. Então, uma aula prática de medicina é isso. Pode ser num ambulatório, num paciente ambulatorial, pode ser numa emergência, pode ser numa enfermaria, no dia a dia da enfermaria, que ainda que o professor conheça o paciente da enfermaria, no dia seguinte aconteceram coisas nessas 24 horas que podem ali, né, que serão certamente a pauta de uma série de reflexões. Isso é uma aula prática de medicina. E existem as aulas de habilidade, por exemplo. Muitas aulas de habilidades elas são chamadas de aula prática de medicina. E são aulas de habilidade. Você quer ver um exemplo clássico? Aquela aula de semiologia que o preceptor, enfim, ou o monitor chega e leva o aluno no leito 7 para ver uma icterícia ou escutar um sopro, né? Ele já sabe de antemão, já leu o prontuário, qual que é o caso, que ele tem um sopro. Ele está ensinando ali a habilidade ao escutar um sopro. Isso não é uma aula prática de medicina. Isso é uma aula de habilidade de semiologia, tá? E a aula teórica vocês já sabem como é que funciona. São as aulas que acontecem nas salas de aula, com metodologias ativas ou não. Enfim, mas o grande ponto é esse, né? O grande ponto, quer dizer, o grande ponto não é esse. O grande ponto, que é importante falar, é que, no final das contas, o aluno, ele vai, depois que ele se tornar médico, que ele fizer uma residência, que ele estudar, ele vai chegar num nível técnico satisfatório. Ou seja, isso vai acontecer com o tempo, a não ser que você não queira. Então, você vai fazer 6 anos de medicina, você que está aí no terceiro ano, ou é recém-formado, sei lá, ou está no segundo ano, está preocupado aí com prática e teoria, se você fizer o que está sendo mandado, né, ao longo aí dos próximos 10 anos, vamos colocar assim, 8 anos, você vai chegar num nível técnico adequado, tá? Ao ponto de você, né, conseguir ter segurança para realizar uma série de tarefas, desde dar um plantão, ou até passar uma visita, ou realizar uma cirurgia depois da residência de cirurgia, né? Então isso acontece, né? E aí é o momento onde você consegue ali juntar a teoria e a prática. Isso vai acontecer, tá entendendo? Então, no final das contas, todo esse drama que acontece em torno da prática e da teoria, ele vai apontando para um momento onde o jovem médico, ainda numa fase de aprendiz, vamos lá, com 10 anos de formado, com
sei lá, 8 anos de formado, sai da residência há 5, 6 anos, ainda está numa fase de que tem que aprender muito, né? Mas ele tem um domínio técnico sobre o que ele está fazendo, ele tem um domínio técnico sobre a teoria do que ele faz e sobre a prática do que ele faz, a ponto dele entrar, por exemplo, como preceptor de uma faculdade, né? Nessa hora, acontece uma questão que não tem como eu não dar um exemplo bíblico disso, né? Então, eu não sei, para quem não conhece, né, tem um trecho que Jesus está ouvindo uma conversa entre dois apóstolos. Esses apóstolos estão discutindo, enfim, e pedem para ele, né, para ficarem ao lado dele, né? Um fique ao lado direito, outro lado esquerdo, enfim. Eles pedem para ficar ao lado. E aí, olha o ponto, e esse ponto que é importante para a gente refletir, né? Você imagina, são pessoas ali boas, né? São pessoas que estão seguindo ali um mestre. São pessoas que têm as melhores das intenções, né? São pessoas que já aprenderam muita coisa, com certeza, né? E que elas chegam ao ponto de pedir ao mestre para ficar pau a pau com ele, né? Entendeu? E esse que é o ponto, né? Que eu queria falar. Por quê? Porque chega um momento da sua formação ali com 10 anos, 8, né, 9 anos de formado, que já ficou dominado tanto o ambiente. Você é um bom médico, você é um médico que já tem ali uma certa vivência, né? E você já se considera, né, digno de ficar ombro a ombro com as pessoas mais experientes, né? Repara que esse tipo de postura é normal, esse tipo de postura é um tipo de postura que é esperado, só que não é adequado. Tanto que a resposta de Cristo neste momento é: olha, vocês têm que servir os outros, cara. Se vocês querem ficar ombro a ombro comigo, vai servir os outros. Ou seja, vai trabalhar, né? Não vai trabalhar. Tá? Por que isso, né? E vamos lá para a parte do médico e por que eu estou falando disso de teoria e prática. Porque chega um momento, isso aconteceu comigo, acontece até hoje, eu tenho que me frear também, claro. Eu tenho 20 anos, quase 20 anos de formado, não é muito. Ainda espero aí mais uns 30 anos de medicina no mínimo, ou mais. Mas existe um momento onde o jovem ele começa a dominar a prática, a teoria, e ele se considera ombro a ombro com os seus mestres, né? Que tipo de prática que esse médico ainda não sabe, não conhece? Ele ainda não tem habilidade suficiente, né? Ele ainda não tem expertise suficiente para lidar com as questões extratécnicas, tá? E as decisões técnicas difíceis do dia a dia. Esse que é o grande ponto. Ele ainda não tem repertório suficiente para conversar com uma família, para se posicionar frente a um outro colega. Ele não tem ainda repertório nem linguagem para dar uma má notícia de forma adequada. Ele também não consegue ainda perceber todas as nuances de um caso, né? E olhar para os familiares com um olhar, né, um pouco mais generoso, né? Ele talvez ainda fique muito indignado com questões, né, de dinâmica de hospital, questões técnicas, enfim, que acontecem no dia a dia. Ele às vezes ainda não está com os seus ânimos domesticados, né? Ainda é muito guiado pela ira, ou pela inveja, ou pela soberba, sei lá, né? E aí, ainda que ele tenha uma noção prática e teórica do conteúdo médico, né, no dia a dia, nas relações individuais, ali diante do paciente, nas decisões a serem tomadas, ele ainda não tem a moderação necessária e nem o repertório, né, de cenários na cabeça dele suficiente para ele tomar a melhor decisão para o outro, né? E é isso que é servir, né? Servir. É por isso que quando você estiver já se sentindo ali apto a estar ombro a ombro, né, com os seus mestres, é a hora de você triplicar o esforço no serviço, né? E tentar trabalhar no serviço que você trabalha de forma melhor e melhor. E veja, o nome é Serviço de Clínica Médica, né? Serviço de Neurologia. Não é à toa, né? Não é à toa que o nome é serviço. Por quê? Porque há um serviço a ser feito, tá? E esse serviço que ele entra
né, pela sua habilidade prática e pela sua habilidade teórica, ele precisa, não tem jeito, não tem outro jeito, né? Ele precisa ser nutrido, né, por um mestre, para aquele cara que é capaz, para aquela mulher que é capaz, para aquele sujeito que é capaz de tomar a melhor decisão diante de um problema real e concreto. E aí eu volto para a questão da aula prática de medicina. O que é a aula prática de medicina? A aula prática de medicina é justamente um ensaio para isso, né? A aula prática de medicina é estar do lado de um médico, professor, que toma decisões na frente dos alunos e que o aluno participe disso, né? Principalmente, né, colhendo uma história, fazendo um exame físico e aplicando o método clínico. E aí sim ele compara, né, a percepção dele com a percepção do mestre. Por quanto tempo isso tem que ser feito? Por muito tempo. Por muito tempo. Né? A faculdade, os 6 anos de faculdade, eles não são suficientes. Os 2 anos de residência, eles não são suficientes. Você vai ali precisar de pelo menos ali, depois de formado, mais uns 10, 15 anos, né, de experiência, de trabalho contínuo todos os dias, né, para você poder dar uma respirada e falar assim, bom, agora eu tô bom, vou ficar ombro a ombro com o meu mestre. E aí quando você falar isso para ele, ele vai falar assim, cara, continua trabalhando, volta pro seu serviço, continua fazendo as coisas, porque não é assim que funcionam as coisas, entendeu? E aí é a hora que você tem que trabalhar mais e mais e mais e mais e melhor, entendeu? Então a perspectiva que eu tenho para hoje é essa. Você vai entrar na faculdade, vai ficar ali 6 anos na graduação, vai fazer uma residência, vai trabalhar, né, num serviço, sob algum tipo de supervisão, depois da residência mais um tempo, uns 8, 10 anos, de repente com 10 anos de formado, 12 anos de formado, você começa a se sentir apto, e aí nessa hora que você começa a se sentir apto, que você fala, bom, agora eu estou ombro a ombro aí com as pessoas que me ensinaram, nessa hora é a hora de você voltar a servir, né? É hora de você voltar e falar assim, bom, então agora, com 15 anos de formado, eu vou trabalhar melhor ainda, né? Que agora é a hora mesmo, né? A hora que eu levanto a cabeça e falo, bom, quero ficar aí do seu lado direito, né? O cara vai te falar assim, bom, eu sei que você quer, mas que mundo que você acha que você vive, né? Pô, cai na real, meu amigo. Volta, né? Volta, vai trabalhar, vai servir. E aí, nessa hora, o teu serviço ele começa a se voltar para a vida das pessoas, né? Não só para a medicina. Então você começa a ver que você trabalha para a vida dos outros, né? Não só para dar um diagnóstico, para fazer um tratamento, é um trabalho para a vida das pessoas, né? Então a sua ação como médico, como médica, ela não é só saber a prática da medicina ou a teoria da medicina do conteúdo técnico, é você ter a habilidade e ter o conhecimento para agir da melhor forma possível na vida dos outros, né? E aí você começa a participar mesmo do que cabe a você, do que é esperado de você, que é servir. Não tem outro jeito. É evidente que esse serviço não é um serviço gratuito, né? Então, assim, não há nenhuma, enfim, eu estou repetindo aqui a palavra serviço, mas não há nenhuma intenção de falar que devemos ser franciscanos, né? Não, você vai cobrar por isso, que você ganhe bem, que você ganhe, enfim, de forma digna, e é isso, né? Eu não trabalho de graça, então, só deixando bem claro aqui, quando eu falo de serviço, é um serviço que, desde que os fenícios inventaram a moeda, né, o trabalho ele é pago com moeda, né? Não é pago com mais nada, né? Claro que, eventualmente, um caso ou outro, você vai, né, ter um olhar diferenciado, mas, de modo geral, existe ali um pagamento material por aquilo que você faz, né? Isso não tem nada a ver com o que eu estou falando, né? Você vai trabalhar como médico, isso não quer dizer que você vai chegar um dia, eu vou aqui para trabalhar de graça. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas você pode ser caridoso e servir ao próximo, ao outro, recebendo por isso, tá? Então também é importante entender que o serviço ao próximo não é igual a trabalhar sem cobrar. Não tem nada a ver. Você pode trabalhar muito bem, servir muito bem com alguém que paga por isso. Beleza, galera? Era isso que eu queria dizer. Alguém quer fazer algum comentário? Alguma pergunta? Eu estou com sono. Com fome eu não estou porque eu já jantei.
mas eu vou tomar água gelada, que não tem Coca-Cola aqui na minha casa. Tomar bastante água gelada agora antes de dormir, que é um hábito que eu tenho. E vou dormir. Alguma pergunta, algum comentário? Nada nenhum. Vou esperar só mais 1 segundo ou 2 segundos. Bom, então beleza. Um abraço a todos e até a próxima.